do Senhor mais uma vez nesta noite. Saudamos também aqueles que estão conosco através da transmissão. Que a bênção do Senhor seja com seu coração também. Vamos lá para o nosso texto bíblico. Antes do texto bíblico, Deus dizer uma coisa para você. Não tem nada mais gostoso e mais abençoador do que você levar a igreja para a sua casa. E agora você tem esta oportunidade a partir de terça-feira que vem, todas as terças-feiras com encontros nos lares, levar a igreja para a sua casa, para cultuar a Deus, é abençoador. Faça isso e você verá a diferença. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Propomos tratar nesta noite a assistência de Jesus nas tentações. E hoje trabalharemos então nesse tema, usando esse texto e mais outros que nós desenvolveremos à medida que formos desenvolvendo o tema. Eu convido a todos, mesmo assentados, a lerem comigo, em voz audível, para a adoração do Senhor. Solte bem a sua voz e leia com meditação. Hebreus 2, versículo 18. O ele aqui se refere ao Senhor Jesus. Leamos juntos então. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos edifique, em nome de Jesus. Todo aquele que tem um tratamento de uma enfermidade mais agressiva, por exemplo, aquele que passou, nós temos aqui no nosso meio mais de um, nosso irmão Jonas, a nossa irmã Osmarina, não sei se mais alguém, lutou contra o câncer e venceu o câncer, né, com a bênção de Deus, mas exige-se um tratamento preventivo, e ele tem que ficar acompanhando, para que, se caso voltar alguma coisa, esteja na facilidade de tratamento. Isso não é só nas enfermidades. Quem tem vícios também sabe disso, que a dificuldade, quando você para de usar aquele vício, para de ser dominado por aquele vício, você não deve nunca pensar assim, não, já acabei com tudo, estou tranquilo, mas deve haver uma prudência naquilo que você faz. Isso se deve pelo fato do seu organismo ser tendencioso àquele vício. Né? Tem pessoas que não viciam em algumas coisas com facilidade, outras viciam com facilidade. Há um dispositivo no próprio corpo que conduz a isso. Então, todos nós precisamos entender isso e agir com prudência em tudo aquilo que nos é apresentado. E no pecado também é assim, e nós estávamos doentes. Olha só o que diz Romanos capítulo 8, versículos 2 e 3. Ele diz assim, Romanos 8, 2 e 3. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, e isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Na verdade, o que ele está tratando aqui não é que a lei estava enferma, não é que a lei é doente. Está dizendo que a lei aponta, e quando ela depara com a carne que está doente, ou seja, que está estragada na sua moralidade, na espiritualidade, a carne está morta. Olha só o que ele diz ainda no versículo 11, a respeito disto. Ele vai dizer, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará o seu corpo mortal. Então ele está falando que a carne, ela está morta em si mesma, se não houver uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Mas mesmo quando isso acontece, nós necessitamos desta ação contínua do Espírito Santo na nossa vida. E aí nós temos algumas perguntas que nós podemos pensar agora neste momento. Você já percebeu o perigo que você corre quando você é tentado?
O perigo quando você é tentado é o mesmo de um ex-alcoólatra entrar num bar, numa roda de amigos bebendo álcool. A tentação é a mesma. E agora então eu quero trabalhar com você sobre esse tema, a assistência de Jesus nas tentações. Primeiro, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. O que é uma tentação? Algo que Deus não permite. O que é uma tentação? Aquilo que nos põe à prova. É um desejo da nossa carne. Mas vamos aqui então para a gente ir resumindo ou fechando, né? Na verdade assim, fechando o cerco. Desejar alguma coisa é pecado? Não. Depende do que. Você pode desejar, por exemplo, um cappuccino gelado com sorvete, creme e paçoca. É pecado? Depende também. Se tiver com a barriga cheia, é pecado. Mas desejar um torresmo com café é pecado? Não, não é. Você não é tentado a comer jiló. O que é então uma tentação? É dentro dessa visão, é o impulso para a prática de coisas que são censuráveis. Aquilo que é então proibido e aquele desejo que você tem de fazer algo que está proibido, está censurado, no caso nosso, pela palavra de Deus. Então, esse desejo forte. E aí então eu discordo do pastor Natanael, do missionário Natanael, porque eu não sou tentado, mas eu satisfaço essa vontade de comer jiló, né? E pode ser cozido, pode ser frito, pode ser salada, pode ser de qualquer jeito, né? Mas é aquele desejo que você tem de fazer algo que está censurado. E isto é a questão da tentação. Aquilo que gera o impulso. Quer ver uma coisa aqui? A palavra tentação, ela vem do latim temptatio, e eles usavam esta palavra para falar a respeito daquilo que gerava a compulsão, uma febre que gerava a compulsão. Era usar essa palavra, ou seja, aquilo que atrai, aquilo que leva, aquilo que conduz a algo ruim. A algo ruim. É instigar a prática de algo censurável, aquilo que não é permitido. Agora, já que então é esse desejo que é a tentação de fazer coisa censurável, qual é a origem da tentação? Qual é a origem da tentação? Então nós vimos a definição. Então você já aprendeu o que é uma tentação. É um desejo do impulso a fazer algo que é censurável. Certo? Numa forma resumida. Agora, já que você entendeu isto, qual a origem? De onde vem a tentação? Vamos primeiro para 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Vamos lá, vamos ler juntos. Isso já está projetado, vamos lá juntos. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Eu li até o final, mas eu quero só a primeira parte. Qual é a origem da tentação? Humana. Eu fui tentado pelo diabo. Não. Eu fui tentado. Não foi não. É uma coisa humana. Segundo texto que eu quero que a gente leia também é Tiago 1, 13 a 15. Tiago 1, 13 a 15, vamos ler também para a gente entender a origem da tentação. Vamos lá? Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado
e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, a origem da tentação é humana, ok? Agora, o que Tiago fala que ela é? Ela vem da cobiça. Ela vem da cobiça. Tá, é um termo bonito para se falar, mas o que é cobiçar? O que é cobiçar? Desejar algo que não é seu. E é aquele desejo do que é do outro. Agora, onde você tem na Bíblia que você pode provar que cobiçar é isso? Êxodo 20, 17. Vamos ver? Êxodo 20, 17. Vamos lá? Não Disse que um pregador chegou numa igreja, um preletor, e de repente o coral foi cantar. E quando o coral estava cantando, ele olhou para o intérprete, porque ele era internacional, e disse: que mulher linda é aquela no meio de todos? E aquele intérprete disse, o tradutor disse: você não é o primeiro a falar. Todos acham, e não é uma beleza física, era a beleza da alma. A mulher era tão crente, tão parecida com Jesus, que ela se destacava no meio das outras pessoas. Bom, querer ser cheio do Espírito como aquela mulher é pecado? Querer ter uma esposa santa como alguém tem uma esposa santa é pecado? Querer ter um carro bom como o outro tem um carro bom é pecado? Agora, o pecado é o quê? O que é cobiça? Eu quero o que ele tem. Eu quero o que eu... Agora, é claro, eu não posso também viver em prol daquilo que o outro vive. Tem pessoas que é assim, se o cara compra um Fusquinha, aí o outro compra também. Aí o outro subiu para um Fiesta, aí ele compra um Fiesta também. Aí o outro foi para um Nissan, aí ele compra um Nissan também. Aí o outro foi para... e vai subir. Se o cara comprou, também tem que comprar. Não, aí demonstra uma cobiça de igualdade. Mas eu estou dizendo o seguinte, você pode sonhar, você pode trabalhar para isso, né? Você pode planejar para isso. O que você não pode é desejar o que é do outro. Isso é cobiçar. Cobiçar é arrastar, atrair. E aí é como você faz. A Elaine não está aqui hoje, a Elaine tinha que estar aqui hoje, porque a Elaine produz cobiça quando ela pesca. Ela coloca a isca no anzol e joga, e o peixe é atraído pela isca, e aí ele morde no anzol. A questão da cobiça tem o mesmo significado, a mesma ideia. E no contexto bíblico é justamente isto. Nos é apresentado algo que mexe com o nosso coração, e o nosso coração se rende àquilo, e aí então nós até morremos. Vamos voltar a Tiago para a gente entender isso bem? Vamos voltar para ver o que Tiago está tratando disso? Veja bem, Tiago 1, 13 em diante. Ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. O que você entende quando o Tiago, que é irmão de Jesus, diz isto? O problema está em quê?
Na coisa apresentada ou no meu coração doente? No meu coração doente. Porque se eu fugir daquilo, desviar o olhar, desviar a atenção, a cobiça para. Então o problema todo não está lá na coisa apresentada, mas está no meu coração, que tem essa natureza ainda agindo na minha vida. Não só Romanos 8, 3, nós lemos aqui, fala da carne como doente, como Efésios 2, versículo 3, fala que éramos por natureza filhos da ira. Então nós temos resquícios que vão pender para aquilo que é ruim e vai nos chamar a atenção. Você quer ver uma coisa? Eu garanto isso para você. Eu garanto para você. Você se casa, vou falar dos homens como a parte errada. Não do todo, vou citar o homem aqui. A pessoa se casa e vive com a esposa 10 anos. E aí a esposa passa a ser uma mulher comum. Perde a beleza para ele já não a vê como uma mulher bonita e tal. Aí lá no serviço ele chega lá ou em algum outro local e encontra outra que ele vê muito bonita. E aí de repente ele se enamora daquela mulher e resolve abandonar a sua esposa. E aí rompe o casamento e começa a viver neste adultério. Eu quero dizer isso para você que me ouve na internet também. Não adianta, mesmo que você divorcie-se da primeira, aquele que mantém o relacionamento fora deste casamento continuará em adultério, ainda que se case com a amante, continua em adultério. Não tem jeito. A parte fiel, não, mas a parte que adulterou, a parte infiel, esta continuará em adultério se ela manter um novo relacionamento. Mas eu me arrependi. Então, ou você volta para o seu casamento, ou você nunca mais tem relacionamento. Senão você está em adultério. Voltando aqui então. Quando você tem aí você começa a viver com aquela que você achou que era muito mais bonita que a sua esposa. E você fica sem a sua esposa por alguns anos. Daí a pouco você encontra com ela terá uma beleza, aquela beleza que tinha antes, voltará ao seu coração e você estará acostumado com a outra e a outra perderá a sua beleza. Sabe por quê? Porque é assim que é o pecado. Porque Satanás ele é sujo e a nossa natureza também é suja sem Jesus. Isto é o fruto da cobiça, ou seja, eu quero sempre o que é novo. Eu quero sempre o que é novo. E aí eu tenho um relacionamento, meu relacionamento continuado, ele tende a esfriar, porque me acostumei. Mas o novo me chama atenção, porque eu desejo o que é novo. Isto é a questão da sedução, aquilo que está dentro do coração da natureza caída. Mas olha só o que acontece no versículo 15. Olha só o que ele diz. Então ele diz que o problema está aqui no meu coração. Versículo 15. A cobiça, depois de haver concebido, ou seja, você alimentou. Então você olhou, cobiçou. Seu coração já está mostrando que você tem problemas. Mas se você manteve o seu pensamento da cobiça, ou concebeu a ideia, ela vai dar à luz o pecado. E uma vez que isso gerou no coração o pecado, aí vem a consequência do pecado, que é a morte. Por isso Tiago usa esse jogo de palavras muito interessante. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Gera a morte. Bom, se esse é um problema gravíssimo, que todos nós corremos risco, se nós soubéssemos o risco que nós corremos, nós teríamos uma conduta diferente, certamente. Então vamos aqui. Como que essa cobiça ela opera? Bom, nós já vimos aqui no versículo 15. Ela sai do coração, é como aquele vírusinho que fica incubado ali, e lá no tempo ele começa a surgir e a brotar. Quem tem sítio aí sabe. Você passa um período do tempo, por exemplo, aí junho, julho, agosto, setembro,
outubro, dependendo do tempo, não chovendo, você passa com os matos secos. Aí você vai e passa, e capina, e tira aquele mato todo que já está seco. E é até bom, aí rende muito serviço, faz muita coisa num dia. A dona Lédia está até balançando a cabeça lá, ó. Não é isso, dona Lédia? Mas vem a chuva, a primeira chuva que vem, você já olha assim, ó, daí uma semana no máximo, está verdinho por baixo, porque a gente chamava isso de lixa. O matinho já está nascendo, porque a semente estava ali incubada. Ela estava adormecida, ela não morreu, ela estava adormecida. Veio a chuva, veio vida. Então nós também precisamos entender isto, que a nossa carne, ela pode aflorar a qualquer momento, e nós precisamos zelar para que ela não venha e se manifeste em forma de cobiça. O que pode avultar a cobiça? O que demonstra a cobiça? Como é que você pode identificar que há cobiça? Há de haver, que existe a cobiça. Nós já lemos um mandamento. Como é que o mandamento fala? Não cobiçarás. O mandamento diz: não cobiçarás. O mandamento é o quê? A lei de Deus. Romanos 7:7. Vamos lá? Romanos 7:7. Junto com Êxodo 20:17. Vamos lá? Que diremos, pois? É a lei pecado? É para vocês lerem. Vamos lá de novo? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não disser. Então, o que avulta a cobiça na nossa vida? A lei de Deus. Porque a lei põe limite. A lei põe limite. O que me faz ver que eu estou quebrando a lei de trânsito? A lei de trânsito. Principalmente se tiver radar. Inclusive a dica para você não ser pego em radar é justamente passar abaixo da velocidade que lá está exigindo. Não tem problema nenhum. Se manda curvar de 50, você curvou de 60, está quebrando a lei. Como nós quebramos a lei, né? Constantemente, nós quebramos a lei. Mas o que põe a lei? A lei é o limite. Então a lei também, ela avulta, ela mostra. E Paulo está dizendo justamente isso. Eu não sabia, eu não saberia que cobiçar é pecado se a lei não dissesse não cobiçarás. E a lei disse não cobiçarás. E o que Jesus fez quando ele foi tentado? E quando o Filho de Deus é tentado, o que ele fez? Ou o que ele faz? O que ele fará? Vamos para algum texto então? Vamos primeiro para Romanos 8:34. Romanos 8:34. Precisamos ter isso em mente. Vamos lá? Quem? Então nós temos um intercessor. Temos. Não é coisa lá quando ele estava vivo não, na terra não. Como homem não. É como homem e Deus agora já glorificado à destra do Pai. Morreu, ressuscitou, foi para o céu e lá intercede por nós. Ele é o nosso intercessor. Aí nós vimos, deixa eu ver se eu me lembro aqui qual o versículo que eu havia falado que repetiria. Vai voltar aqui. Porque
quando se trata... 1 Coríntios 10, 13. Volta lá. 1 Coríntios 10, 13. Aí ele vai dizer o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. De que modo que ele nos faz isto? De que modo que ele nos mantém seguros em meio às tentações? De que modo que ele faz esta ação? Nós lemos em Hebreus 2, 18, lembra? Hebreus 2, 18, pode voltar o texto para Hebreus 2, 18, por favor. Vamos lá? Pois... Veja bem, Jesus, naquilo que ele mesmo sofreu, e no seu sofrimento ele foi tentado, é poderoso para quê? Socorrer. Grave esta palavra: socorrer. Socorrer. É a mesma ideia, só que a gente costuma transcrever para a nossa linguagem, né? Mas é luta. Veja bem, o que nós acabamos de ler aqui, pois naquilo que ele mesmo sofreu. Então, o sofrimento, ele em si é uma provação, mas ele pode gerar, não ele gerar, mas o meu coração diante disso posso ser tentado. Vou lhe provar isto agora. Salmo, qual salmo? 73. Salmo 73, uma lida bem rápida, só para você entender até onde eu quero chegar. Veja bem o que o salmista Asaf diz: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e inédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, de coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desabam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são esses os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado.
Se eu pensar em falar tais palavras, eu teria traído a geração dos teus filhos. Por quê? Porque, olha só, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Aí deixa o 17. O que ele falou aqui? Que o sofrimento dele e a alegria dos ímpios provocou nele uma cobiça da impiedade, porque ficou como que essa adversidade o levou à tentação de pensar: como Deus pode fazer isso comigo? Eu sou fiel e o ímpio não é fiel. Então pode resultar na tentação. Então o sofrimento ele pode resultar na tentação. E a cobiça não é só você desejar o que é do outro no sentido de posse, mas também no sentido de questionar aquilo que está lhe acontecendo e desejar até mesmo o que é errado, porque o outro não está tendo o problema que está tendo, a adversidade que está tendo. Lembro-me de há muito tempo, ainda aqui na igreja, conversando com uma pessoa, não vou falar de qual igreja ela é, mas ela disse assim: ano que vem eu não quero me envolver com os trabalhos da igreja, porque este ano eu resolvi envolver com o trabalho da igreja e minha família desandou. Ou seja, ela estava atribuindo que aqueles que não têm envolvimento com o trabalho não têm problema dentro de casa. Então surgiu a opressão, surgiu o sofrimento. A primeira coisa que ela fez foi ser tentada a não servir ao Senhor com aquilo que ela tinha para servir, com o seu talento, com o seu dom que Deus lhe deu e lhe chamou, porque ela atribuiu isso a causa do problema familiar. Mas ele vai dizendo aí, versículo 17, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então agora ele chega num lugar e diz: não, realmente caiu a ficha depois que espiritualmente avaliei a situação. Então por isso, Renata, o sofrimento pode causar, despertar em mim a tentação, esse desejo do errado, porque o errado no outro é tipo assim: Satanás está pesando a mão porque eu estou sendo fiel. Então, se eu não for fiel, ele não pesa a mão. Isso é uma tentação, com certeza. Jesus passou por todo o sofrimento. E nesse sofrimento, ele foi tentado. E ele, sendo tentado e não caindo, ele é poderoso para socorrer. Eu gosto dessa palavra. Socorrer. Sim, mas não diz assim: ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado por Deus. E a tentação de Jesus é diferente, porque a tentação de Jesus não vem da cobiça dele. Certo? Não vem da cobiça dele, porque ele não tem cobiça, ele não tem pecado. Mas o Espírito Santo levou para o deserto para ser tentado por Satanás, para apresentar as propostas por Satanás e não por Deus. São as mesmas coisas que acontecem. Você sabe que você é guardado. Olha só, lê para mim aí, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Lê o 4 e o 5, por gentileza. 1 de Pedro 1, 4 e 5. Então você tem uma herança que nasce de uma regeneração, é um presente, uma dádiva, uma graça de Deus para a sua vida. E o versículo 5 ele diz assim: que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Certo? O guardado aqui implica em afirmar também o quê? Que o crente passará por tentações, mas a salvação dele é guardada por Deus mediante a fé que ele dá em Cristo Jesus.
Você sabe que você é guardado, e aí vem volta a palavra, o socorro de Jesus na nossa vida. Sim. Sim. E isto não é Deus que coloca a tentação. A nossa própria cobiça ou os elementos nos são apresentados e Ele nos conduz nessa tentação. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado, mas Ele não foi tentado pelo Espírito Santo. Certo? Entendeu? Muito bem, agora vamos para Hebreus 4:15. Sim, aonde? Aqui? Por favor. Vamos responder isso com outro texto para a gente encaixar. Por favor, Efésios, é isso mesmo. Efésios capítulo 6. Deixa eu só achar aqui o versículo 6. Versículos 10 a 12. Efésios 6, 10 a 12. Olha o que Paulo diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas do diabo. Então ele coloca laços. Ele coloca laços para que a gente caia. Primeira coisa. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha o 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, segundo a palavra de Deus, há um dia mau. E esse dia mau é o dia que Satanás pega você para tentar tirar você da presença de Deus com mais intensidade. Não é só uma questão de uma vida, mas naquele dia ele pega para fazer mais, trabalhá-lo mais para tirá-lo da presença do Senhor. Vamos lá para 1 de Pedro, ainda respondendo. 1 de Pedro 5. Ele fala aqui sobre a questão principalmente a questão da humildade, né? E aí ele fala sobre a questão, a partir do versículo 3, 1 de Pedro, capítulo 5, perdão, 3 não, 1 de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5. Rogue igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns para com os outros, cingivos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir e firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. De novo, Renato, vem o sofrimento aqui. Então, ele
ele não tem poder sobre a sua vida, mas ele é astuto. Ele não teve influência na decisão de Eva, mas ele provocou a decisão de Eva. Ela poderia muito bem, ela e depois Adão, poderiam muito bem ter dito, não, de forma alguma, arreda-te, arreda-te. Foi isso que Jesus falou com Pedro, lembra? Arreda-te, Satanás. Mas aí, ele não tem influência na decisão de ambos, mas ele provoca isto. E uma das coisas que pode provocar na nossa vida, irmã, é justamente a questão das dúvidas. Não foi isso que ele fez com Eva? Deus disse assim, 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 mas não é bem assim. Aí você pensa assim, poxa vida, será que realmente Deus existe? Diante de tudo que tem acontecido comigo, por que o vizinho do lado está assim, 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 faz tudo de errado, igual Asaf? Então ele vai colocando essas possíveis dúvidas no coração. Então ele age, ele está sempre procurando alguém. E aí, o que ele faz? Ele passa em derredor. Passa em derredor. Então você vê algo, algo lhe chama atenção, e ele é astuto suficiente, não conhecendo o coração, não conhecendo os pensamentos, que ele não é onisciente, mas ele é muito bom de leitura facial, expressão corporal, e ele sabe jogar o quê? A minhoca colocada no anzol para o peixe. Então ele age sim, com certeza age. Agora, a diferença está que nós temos ao nosso favor aquele que sofreu e que é poderoso para nos socorrer. Agora vamos então para a gente partir para o final aqui, para Hebreus 4:15. Mais alguém pediu a palavra? Desculpa aí, porque às vezes eu não consigo enxergar direitinho lá. Então vamos lá para Hebreus 4:15, vamos ler juntos. Porque veja bem, no outro Hebreus 2:18, ele é poderoso para nos socorrer. E agora o mesmo autor, ele nos fala que ele é suficiente para fazer o quê? Compadecer-se. O que é compadecer? Ter compaixão. Agora, o que é compaixão? O que é isso? Sentir a dor do outro, se importar com o outro. Se importar com o outro. A mulher de Provérbios 31 diz que ela tinha compaixão dos menos favorecidos. Ela se importava com os menos favorecidos. O Senhor Jesus não só é poderoso, porque Ele passou pelas mesmas tentações, mas Ele se compadece de nós nas nossas fraquezas. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza, e ali o verbo no original é mais do que uma assistência de estar perto. Você pode também dizer assim, o Espírito Santo soergue, ou ele coloca o ombro, você está prostrado, e então você pega o braço da pessoa, coloca sobre os seus ombros, pega na cintura dele, levanta e o carrega. A ideia é esta.
Então nós somos assistidos, nós somos carregados por alguém que é o nosso socorro e tem compaixão de nós, que passou por todos, olha só o que ele diz, de todas as nossas fraquezas, tendo sido ele tentado em todas as coisas. E isto tem para mim algo tão especial, porque ele encerra assim: mas sem pecado. Ele, sabe daquela tentação que você não conseguiu e que você caiu? Mesmo você se arrependeu depois, você chorou, você pediu perdão a Deus, mas você caiu. Jesus caiu? Não. Ele não caiu, mas ele passou por ela. Ele passou por ela. Então essa é a assistência de alguém poderoso, que nos socorre, que passou por todo o sofrimento, por toda a tentação, a nossa semelhança. Não tem nenhuma tentação que um eleito de Deus passe, caindo ou não, que Jesus não tenha passado também. A diferença está em que ele não pecou. Ele não pecou. Deixa eu ver se estou entendendo. Não pode ser não pode ser confusa, de jeito nenhum. Qualquer coisa, fica eu com o Fagner e a família dele aqui, até mais tarde, mas a gente não pode ser com dúvida não. Não significa que você foi tentada porque você está fraca. Ok. Mas assim, eu fui tentada, se eu cair, eu estou fraca, não? Sim. Mostra que nós não somos fortes. Sim. E aí eu vou ser provada. E aí depois eu vou me arrepender, igual você falou, eu me arrependi, Deus me perdoou, né? Eu caí, né? Quando você não cai na tentação, você foi aprovada. Quando você cai na tentação, você foi reprovada. Então, a tentação é algo que sai do seu coração. Pode ser um desejo de uma coisa desnecessária ou que não seja de acordo com a palavra de Deus. Isto é uma tentação. Certo? A provação é algo que vem de Deus e que Deus permite acontecer na sua vida, que pode ser transformado em tentação ou não, se você se mantém firme diante daquela possibilidade de cair ou não. Por exemplo, Jó, ele foi tentado no seu sofrimento? O que vocês acham? Foi, mas ele foi tentado, não foi? Mas ele foi tentado, não foi? Ele foi tentado. Mas qual é a razão do seu sofrimento? É mostrar que ele não era fiel a ele por causa das bênçãos que ele recebia. Era fiel a ele porque ele temia ele mesmo, a Deus. E ele foi aprovado, mesmo tendo fases de sofrimento. Então a diferença está no mesmo evento, é uma aprovação. É uma aprovação. Agora, aquilo que vai despertar no seu coração vai mostrar se você vai ser reprovado ou vai ser aprovado. Mesmo Jó pecando no decorrer da sua vida, mas ele não se desviou da presença do Senhor, certo? Então, certamente ele chegou a falar assim: melhor não ter nascido. Mas Jó sofreu mais, talvez não mais, mas tanto quanto, pelos seus amigos fazendo-lhe acusações, do que simplesmente pelo sofrimento físico e emocional
Porque a todo instante os 3 amigos estavam dizendo para ele assim: é porque você pecou, é porque você fez isso. Leia depois em casa o Jó 22. Você não ajudou o pobre, você tirou vantagem do outro. Isso não era verdade, né? Nós até falamos aqui na nossa reunião de manhã, que estamos lendo Jó, né? Jó fala assim: se eu pudesse me apresentar, né, tal, diante de Deus, o tribunal de Deus, seria melhor o tribunal de Deus do que o tribunal dos meus amigos. Tal era o seu sofrimento. Agora, Jó sofreu não por causa da infidelidade, ele sofreu por causa da sua fidelidade. Uma provação não para ele, mas para que Satanás e nós soubéssemos que Jó amava a Deus, porque Deus é Deus, independentemente da sua riqueza, sua família e de sua saúde, certo? Então a tentação, a provação, a tentação é uma provação. Se você vai dar, Tiago 1,13 até o 15, olha o 15: se você concebeu a cobiça, gera o pecado, consuma o pecado, morre. No mesmo evento, você tem as duas coisas, certo? Eu estou andando na rua, e aí de repente tem algo que me chama a atenção. Seja o que Natanael falou ali, de repente eu estou precisando de alguma coisa e eu vejo algo de valor que eu possa pegar e, de cima daquilo, né, tirar vantagem. Agora, eu falo: não vou fazer. Eu sei da minha fraqueza, não vou fazer. Então eu fui provado, fui tentado e fui aprovado. Agora, eu aproveito as circunstâncias e faço. Então eu fui tentado e reprovado. Ok? Para a gente fechar aqui, como Jesus nos assiste em nossa fraqueza, João 19:30, só para a gente fechar aqui então, João 19:30, esse versículo para mim ele é maravilhoso. Vamos lá. Quando o que você vê aí de espetacular dentro do tema tratado, da assistência do Senhor Jesus na nossa tentação? Concluiu cabalmente, 100%, todas as vírgulas da lei, tudo, nenhuma brechinha ficou. Ele disse: está consumado, está pago, literalmente pago. E é nesta afirmação que nós somos, como gosta muito de citar aqui a Juliana na oração, nós somos mais que vencedores. Ela ora assim, né? Não somos vencedores, nós somos mais que vencedores. É nesta afirmação. Agora, isto deveria ser suficiente para esse templo estar superlotado dos crentes da igreja. Deveria ser suficiente para atrair não só os crentes da igreja, mas os vizinhos dos crentes da igreja. Quando entendem isso, quando contemplam a glória de Deus na face de Cristo, nesta manifestação da redenção. Irmãos, por mais que seja bonito o firmamento, por mais que seja perfeito o funcionamento de toda a natureza, que exalta a glória de Deus, ainda assim não chega perto do plano maravilhoso da redenção. Não basta ser reformado no sentido de conhecer doutrinas. É preciso ter vida. Essa doutrina tem que dar vida a gente. Sabe, eu fico assim,
entristecido. Chega um camarada e fala assim: Deus me apareceu aqui, e está falando isso. Aí o pessoal fica todo estremecido. Aí você lê aqui o que Jesus consumou tudo e a gente fica assim, como se nada tivesse acontecendo. Deveria ser diferente para nós. Eu estou me incluindo, tá? Não estou falando de vocês não, eu estou me incluindo. Deveria ser diferente, para mudar o nosso caráter, mudar a nossa vida, colocar vida na igreja, alegria, né, nos irmãos, comunhão, perdão, petição de perdão. Deveria ser diferente para a nossa vida. Eu quero que isso seja assim. Louvado seja o Senhor, porque nós somos mais que vencedores, porque nós temos um poderoso que nos socorre, que se compadece de nós, que passou por tudo o que nós passamos e que não cometeu pecado, e que na cruz consumou tudo. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Coloquei